Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a terceira mensagem de hoje para você. As duas já estão aí no link, e depois vamos gravar mais uma quarta mensagem para concluir a mensagem de hoje sobre armaduras de Deus. Estamos então trazendo a mensagem sobre Efésios 6, no verso 15, onde estamos estudando sobre a segunda armadura, chamada justiça. Então, o diabo respeita demais, irmão, quem ama a palavra de Deus. Justiça é tudo aquilo que Deus fala, e você vai se tornar uma pessoa justa por obedecer o que Deus fala. Você está na prática de leis espirituais, que o diabo respeita essas leis espirituais quando você atende. Por isso que a Bíblia diz que tem que ter a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve. Inclusive, isso você vai ver aqui, no livro de Malaquias, não é isso, meu irmão? Capítulo 3, no último versículo diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Uma das características do injusto é que ele não quer servir a Deus, quer servir a sua carne, seu eu, serve o diabo sem saber, ele quer ser igual ao mundo. Mas o justo, ele foi justificado para um projeto, qual? Servir a Deus. Vai usar sua vida para o serviço desse Deus. Um desses serviços é avisar. Ele é um avisador, um atalaia. Ele vai falar para si mesmo e para os outros. Isso é um grande serviço que ele vai fazer, além de outros que tem para ele fazer. Ele vai doar sua vida para avisar para o mundo: olha, existe dois grupos de pessoas, o justo e o ímpio, e tem que haver diferença no comportamento, nas ações, nos valores, nas práticas de vida, no que ele ensina. Amém? Primeiro, aqui diz que um dia Deus vai separar os justos dos injustos, exatamente porque Deus sabe quem são esses dois grupos. Os injustos, meus irmãos, por eles praticarem a injustiça, quer dizer, eles são contra tudo que está escrito na Bíblia, não praticam, eles vão ser usados por Satanás para praticar atos que Deus abomina, vão ensinar seus filhos na mesma prática deles, ou até piores, vão aprender coisas com o diabo no mundo, e o mundo vai ficar cada vez pior, enquanto que eu, sendo justo, vou passar isso para minha casa, para minha família, e nunca eu vou criar filho para ser condenado, porque aqui em Mateus 13, 49 diz que um dia vai ter essa grande separação. Deus vai separar por um lado os justos para a direita e os ímpios, chamados de injustos, quer dizer, os que nunca foram perdoados por Deus, para serem condenados. Aqui na Bíblia diz, no livro de Aleluia, isso é Mateus 13, 49, na parábola da rede, Jesus diz que quando você está pregando a palavra, é igual alguém que é comparado com um pescador que está jogando uma rede no mar, chama e pega todo mundo e leva. Só que Deus é que vai fazer a escolha. Às vezes uma igreja super lotada, você não sabe que Deus vai fazer uma grande escolha ali no meio deles, igual um pescador quando joga uma rede no mar. Então nunca diga: a igreja vai para o céu, é só a igreja que vai subir. E muita gente vai ser iludida com isso, achando que só porque ele faz parte de um ajuntamento em um prédio que tem uma placa chamada igreja, ele acha que só porque ele está ali, mesmo sendo testemunho de Jeová,
ou adventista, ou assembleano, ou batista, só porque está em alguma placa dessa, acha que ele vai para o céu, porque Deus vai salvar a igreja. Não, irmão. Aqui Jesus está dizendo que é igual alguém que joga uma rede, um pescador que joga numa rede, e ele traz toda espécie de peixe. Na beirada ele escolhe, os bons eles ficam, o mau ele joga fora. Ele diz que assim vai ser no dia que Deus julgar o mundo, porque vai ter gente, irmão, no meio da igreja que vai ser mau para sempre, vai ser perverso para sempre, vai ser traiçoeiro, vingativo, ladrão, mentiroso, prostituto, gay para sempre. Nós temos um monte agora de pastores gays se casando, pregando um monte de mentiras. Eu até separei ontem para me enviar para cá o testemunho de um rapaz que foi travesti, que agora ele é um pastor, e ele disse: eu estou mais de 20 anos sem um homem montar na minha costa, porque Deus me libertou. E ele repreendendo um monte de pastores que agora dizem são pastores gays, estão liderando igrejas com um monte de gays, como a Lana Holden, que é foi uma missionária da Assembleia de Deus, que eu, quando era novo convertido, assisti muitas pregações dela. Ela viajou pregando por aí, dizendo que ela tinha sido liberta do homossexualismo. Aí o tempo passou, ela volta, como a Bíblia diz que o desviado é como uma porca lavada que volta a rolar na lama, é como um cachorro que volta para lamber o seu vômito, 2 Pedro 2,22, e ela agora está casada com uma mulher que é lésbica também, abriram igrejas, muitas igrejas, reúne aquele monte de homossexual, começa a usar a Bíblia para pregar mentiras, dizendo que Deus vai salvar todos, só porque está na igreja dela, vai todos os gays ser salvos, sem se arrepender, sem largar o homossexualismo, já que 1 Coríntios 6, 9 e 10 diz: homossexual não vai entrar no reino de Deus. Eles fizeram uma nova Bíblia, mudaram toda a Bíblia, tiraram da Bíblia todos os versículos que falam de homossexualismo. É uma Bíblia nova que está vendendo aí agora, chamada Bíblia Inclusiva. Cuidado com essa Bíblia, porque eles retiraram um monte de coisa dessa Bíblia e deram para os homossexuais. Mas e os injustos? Quem sabe é Deus, o diabo sabe, eles estão desarmados, o diabo está dando tiroteio neles, principalmente ensino falso. E esse rapaz aí é um dos que está aí. Mais tarde eu vou enviar para você o vídeo sobre ele, que agora ele está recuperando um monte de gente que foi homossexual. Ele já se casou com uma mulher que foi lésbica. Eles são 2 missionários agora. Esse é o Deus da libertação que ele serve, que nós servimos. Ele está dizendo: Jesus é o mesmo, ele me libertou, quer libertar você. Então ele já tem um monte de gente que está tirando silicone, que ele está arrumando dinheiro para tirar silicone do peito de um monte de gente que foi travesti, que abandonou totalmente essas práticas, saíram até muito da igreja da Lana Holden já, porque ouviram esse Deus que liberta através desse, e é o mesmo que nós pregamos, que o diabo está enganando multidões. O diabo vai saber aquele que não tem armaduras, que não tem a verdade, que é a primeira armadura de Efésios 6,15, não tem a verdade, não quer a verdade, ele vai usar um monte de mentiras para que as pessoas morrerem e ir para o fogo. E Jesus disse que um dia ele vai tirar todos, pode ser pastor, pode ser pregador, cantor, pode ser rico, pobre, se viver como injusto, ele vai queimar. Deus escolheu você, meu irmão, para estar protegido de tudo isso, e para você avisar os outros. Avise que os injustos não têm parte com Deus. Aqui diz, a lei não é feita para o justo, 1 Timóteo 1,9. Por que a lei não é feita para o justo? Ele diz: a lei é feita para os injustos, porque o justo já está justificado, entendeu? Ele anda na lei, ele obedece à lei, e os injustos é que vão pagar dentro da lei. A lei vai cobrar eles. Aqui em Mateus, por exemplo, 5,37, ou melhor, 12,37, Jesus diz: toda palavra que tu disser, tu vai dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras tu serás justificado, ou por tuas palavras serás condenado. Então cuidado com o ensino que tu fala por aí,
Cuidado com as doutrinas que tu prega. Cuidado quando alguém prega para ti, tu diz não quero. Cuidado quando tem uma igreja verdadeira querendo te ensinar a verdade e você diz eu saio daí e vou para uma Babilônia que não ensina a verdade. Isso tu vai pagar, porque você não quer abandonar seu pecado. Você quer viver como ovelha sem pastor, e o diabo está te pastoreando, que ele é o pastor dos injustos. Cristo é o pastor dos justos. Ele vai levar o seu povo para o céu. E você vai para onde? Então revista-se de toda a armadura de Deus. Busca o ensino que Deus tem. Há uma guerra para você. Satanás está trabalhando na tua mente para você ficar perdido, destruído. Todo o plano de salvação para você. Você está sozinho, lutando com o adversário poderosíssimo que é o diabo, porque você não quer a verdade. Cuidado com isso, você está desprotegido. Nunca viva assim. O justo tem proteção, o justo tem o Deus dele que anda com ele. O diabo sabe que o Deus Todo-Poderoso anda com aqueles que o obedecem, que o ama, ouve sua palavra e segue na direção que o Deus verdadeiro fala. Amém? Ponto. Envie essa mensagem para alguém. Já voltaremos para trazer a quarta e última mensagem de hoje sobre as armaduras de Deus, chamado a justiça de Deus. Amém? Ponto. Amém.